Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Boa noite para o pessoal de casa. Que Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Você que trouxe a tua espada, abre lá no livro de Salmo 106. Salmo 106. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Te damos graça nessa noite, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso. Recebe, Pai, o nosso louvor e prepara o nosso coração para receber da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Fecha os teus olhos, vamos adorar o Senhor. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Santo tu és. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Nós te exaltamos e te damos graça. Coloca a mão no teu coração. E, Pai, nós pedimos mais uma vez, encarecidamente, que nós somos necessitados da sua graça, do seu espírito de revelação, do seu espírito de ensino sobre a nossa vida. Meu Deus, vai quebrando toda barreira, todo impedimento, todo peso espiritual, tudo aquilo que rouba, Pai, de nós a revelação da Tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Pai, muitas coisas venham ser resolvidas no nosso interior, no nosso entendimento. Nos dá, Senhor, discernimento espiritual de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, glória a Deus. Eu ia pedir 2 águas para os diáconos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 19, mas eu vou voltar um pouquinho na aula anterior, porque hoje nós vamos estudar a cronologia dos 3 julgamentos. Eu vi pela semana passada que ficou muitas dúvidas no ar, e culto de ensino, queridos, não é para ficar dúvida. Culto de ensino é para você aprender a Bíblia. Então, nem que a gente venha ter que ficar 3, 4 semanas no mesmo tema, no mesmo capítulo 18 e 19, que eles se complementam, mas eu quero que isso fique bem específico, tá? Então, nós vamos com calma, nós vamos fazer a leitura, porque eu vou introduzir algumas coisas nos 3 julgamentos, porque nós vamos estudar a sequência certinho, tá bom? Eu montei todo um novo cronograma para vocês ter uma melhor compreensão, e eu espero que isso, de fato, venha ajudar. Apocalipse 19, verso 1 diz assim: Depois dessas coisas, ouvi como que uma forte voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia! E saiu uma voz do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. E ouvi como que a voz de uma numerosa multidão, como o som de muitas águas, e como o som de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos
demo-lhes a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Deixa eu pegar um negócio aqui só para fazer Está vestido de uma veste embebida de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Os exércitos que há no céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele as apacentará com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem na sua veste e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou em alta voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Vamos colocar, pode apagar as luzes aqui por gentileza? Deixa eu ajeitar minha. Hoje nós vamos entrar um pouco nos 3 julgamentos, porque nós vamos entrar na cronologia da ordem. Que eu fiz uma nova ordem aqui para vocês terem uma compreensão melhor, e nós vamos etapa por etapa. Onde nós estamos, nós já vimos aqui, era da igreja, né? Acabou a era da igreja, começa o arrebatamento das primícias. Quem são as primícias? Aqueles que agradam a Deus, aqueles que vão ser considerados vencedores, aqueles que agradam o Senhor a tal ponto que não vão provar a grande tribulação. Tem um arrebatamento, aí começa os 7 anos da grande tribulação. É aí que nós vamos entrar na nossa parte que nós estamos estudando e tirar todas as nossas dúvidas. Por quê? Acaba a grande tribulação, acontece o quê? Segunda vinda de Jesus. Ele vai vir para a terra, ele vai voltar, buscar as pessoas que estão aqui na grande tribulação. Só que nós temos que entender o que acontece nos ares e na terra. Nós temos que entender os 3 julgamentos a partir da segunda vinda. Por quê? Na segunda vinda, antes de Cristo estar na terra, o que vai acontecer nos ares? O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu falei semana passada que são 3 julgamentos. Primeiro, qual é o julgamento que acontece? Tribunal de Cristo. Nós vamos estudar ele esmiuçadamente hoje de novo.
Depois do tribunal de Cristo, que acontece nos ares, acontece as bodas do Cordeiro. É onde vão cear. Aonde? Tudo acontece nos ares, na parousia, lá nas nuvens, aonde eu falei semana passada. Acabou a ceia, eles vão vir para a terra. O que vai fazer na terra? Batalha do Armagedon. Acabou a batalha do Armagedon, vai ter o julgamento das nações vivas. Acabou esse julgamento, Cristo vai estabelecer o seu reino durante 1000 anos. Aí começa uma nova etapa, ó, o reino milenar. Quando acabar o reino milenar, o que vai acontecer? Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog. Acabou essa batalha, juízo final, que é o terceiro e último julgamento. Acabou o juízo final, novo céu e nova terra. Só que nós vamos esmiuçadamente entender o que acontece na segunda vinda. Porque até agora nós vimos tudo da grande tribulação. 7 taças, as 7 taças da ira, os 7 selos, as 7 trombetas. E agora nós vamos ver o que acontece esmiuçadamente na segunda vinda. Vamos ver primeiro o que acontece nos ares, tribunal de Cristo. Põe o próximo slide, fazendo um favor. Aí. Tribunal de Cristo acontece nos ares com a ressurreição dos salvos que foram mortos e o arrebatamento dos vencedores tardios. Lembra que eu falei que na grande tribulação vai ter vencedor, vai ter crente? Quem lembra dos crentes que ficou na tribulação? O que vai acontecer no fim da grande tribulação? Jesus vai fazer um arrebatamento para quem está na terra, para o restante dos crentes. Nós chamamos esse povo a messe, a colheita, a respiga. Por que a gente fala assim? Porque eles não são as primícias, eles não foram no primeiro arrebatamento. Eles participaram de 7 anos de grande tribulação e eles vão ser arrebatados para eles não provar 7 taças da ira de Deus. Então, o tribunal de Cristo é para esse tipo de povo, vencedores tardios. E nós temos que lembrar dos salvos que foram mortos. Semana passada, quando terminou a aula, a Elisandra ela fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, e o pessoal que foi morto? O que acontece com eles? Eles já foram julgados. Ela falou assim, mas que hora? Então eu quero explicar isso detalhadamente, porque nós precisamos entender como que vai acontecer a sequência de Cristo. Nós temos que ter a consciência que tem salvo que morreu, sim ou não? Onde que esses salvos estão? Isso, seja de Abraão ou paraíso. Eles já foram julgados? Não. Aonde eles vão ser julgados? No tribunal de Cristo. Então, o que vai ter que acontecer para eles serem julgados? Uma ressurreição? Nós temos que entender isso porque tem 6 arrebatamentos, mas também tem 6 tipos de ressurreição. E nós temos que lembrar que quem está morto tem que o quê? Ressuscitar. Como que vai julgar morto? Então, o que Jesus vai fazer lá nos ares? Vai pegar todos os que morreram do seio, que estão lá no paraíso, vai ressuscitar e arrebatar eles para as nuvens. E aí vai juntar com os salvos que foram primícias, que foram arrebatados, os que chegaram depois, os que foram arrebatados por último, e vai juntar os mortos que estão salvos. Para quê? Para o tribunal de Cristo. O que acontece no tribunal de Cristo? O salvo recebe galardão ou disciplina. Olha o que acontece lá nos ares. Jesus vai pegar todos os salvos, todas as pessoas que aceitaram e serviram a Ele na terra, e Ele vai distribuir galardão ou disciplina. Ele vai falar assim, aqui está a sua recompensa, aqui está a sua coroa, você vai reinar. Você ainda tem que ser disciplinado. Você ainda vai ter que entrar aí num ajuste. Ele vai repartir esse grupo de salvos. Os salvos que venceram e os salvos que vão ser disciplinados. Vocês querem? Nós lemos isso aqui tudo semana passada. Quer ler novamente, sim ou não?
Não. Beleza. Esse aqui nós lemos todos. Então, o tribunal de Cristo vai julgar as obras destes salvos, tá? Lá nos ares, lá nas nuvens. Quem que vai participar desse tribunal de Cristo? Todos os salvos. Salvos que morreram, eles vão ser ressuscitados e arrebatados para as nuvens, para receberem disciplina ou recompensa. Os salvos que foram arrebatados como primícias e os vencedores tardios. Enfim, o tribunal de Cristo é para os salvos. Tribunal de Cristo é para salvo. É lá que ele vai dar galardão, é lá que ele vai recompensar. Porque o julgamento começa pela própria casa. Você concorda comigo que seria incoerência se Deus começasse a julgar os ímpios? Quando você quer corrigir alguma coisa, você corrige você ou você corrige os outros? A gente, né? Então, o que Cristo vai fazer é começar o julgamento pela própria casa. Por quê? Porque a partir do tribunal é que todos os salvos vão vir para a terra lutar a batalha do Armagedon, julgar as nações e estabelecer o reino. Então você entende por que o salvo tem que ser julgado primeiro? Porque eles têm que ser julgados para depois vir para cá. Como que vai vir para um reino sem julgamento? Eles vão ter que já estar, como que fala assim, cada um no seu quadrado, sabendo o que vai fazer na batalha do Armagedon. Para quê? Para lutar com eficácia, com eficiência. Então, Jesus, ele primeiro julga, ele primeiro dá o galardão para depois voltar para a terra. Isso tudo acontece nos ares. Volta, põe lá no outro. Tá, aí a Bíblia, ali nós vimos, volta no primeiro gráfico. Sempre volta no primeiro, aí. Aí nós vimos que nos ares, aqui na segunda vinda, ó, no comecinho, vai ter o tribunal de Cristo. O que acontece? Ele dá o galardão e disciplina para todo mundo. Aí o que vai acontecer? A bodas do Cordeiro. Vai lá no terceiro slide. Porque depois de dar o galardão, vai acontecer essa bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, depois que todo mundo é galardoado, vão cear aonde? Tudo nos ares. A última ceia acontece na parousia, nas nuvens. A ceia das bodas do Cordeiro são as mesmas bodas de Mateus 22:2. Vamos ler essa passagem que é muito importante. Mateus 22:2. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode chutar. Tomara que você não tenha lido. Todos os salvos vão cear? Sim ou não? Sim? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não, nem todos os salvos vão cear. Os vencedores vão cear. Lembra que nós estamos mostrando toda a regalia dos vencedores, os acessos, o que... Lembra que Deus, ele não faz acepção, mas ele separa as pessoas. O que é uma ceia para o Senhor? Vai ser uma capacitação. Vai ser esse óculos tem. Vai ser um aprimoramento para eles estarem capacitados para vir para a terra. E nós vamos ver algumas coisas nessa passagem aqui, ó. Mateus 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei. Esse rei aí é Jesus, tá? Numa parábola. Que celebrou a bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas. E estes não quiseram vir,
puxa uma setinha aí, ó. Estes que não quiseram vir são os judeus. Lembra que Jesus veio para quem? Para o judeu, mas o judeu não quis. Versículo 4. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso aqui é o referente à perseguição que Paulo fazia com os judeus. Versículo 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Essa queima da cidade foi a queima de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Versículo 8. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. Onde que tem gente boa e ruim reunida? Na igreja. Na igreja não tem gente, aqui não tem gente boa. Onde que junta tudo ruim e bom para adorar a Deus? Na igreja. Aqui é falando de igreja. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Aqui tinha gente que não estava pronta para reinar. O que é uma veste nupcial? Uma pessoa pronta para reinar. E essa passagem também se refere a João Batista. Porque quando você estuda João Batista, ele fala assim para Jesus: eu não quero ir para as suas bodas, eu só se contento em ser o seu amigo. Aí a Bíblia fala que Jesus conta uma parábola, onde ele entra para as núpcias com a noiva. E o amigo quer entrar nas núpcias. Ele fala assim: amigo, você não está vestido para esse momento. Por quê? João Batista, ele tinha um ministério que tinha que durar até Jesus aparecer. Quando Jesus aparecesse, João Batista tinha que parar de pregar. O que aconteceu? Ele continuou pregando, foi preso e morto. Foi morto por quê? Porque ele não obedeceu à vontade de Deus. Deus permitiu a morte dele, porque era para ele já ter parado, ó. Por isso que se fala assim: eu tenho que fazer para Jesus. Não é só fazer. Nós temos que saber o nosso tempo e o que tem que ser feito. Porque João Batista pregava, batizava, mas não era para ele fazer nada disso. O que aconteceu? O reino foi arrancado dele. Então você tem entendimento, você tem consciência de que você pode reinar e João Batista não vai reinar por causa disso? Você vai fazer parte da família real de Deus e João Batista, o precursor de Jesus, perdeu o reino. Por quê? Trabalhou na hora que tinha que parar. Por isso que mais importante do que fazer é saber o que tem que fazer e até quando fazer. Porque, irmãos, ainda mais você que tem cargo, você sabe, você não quer parar. Ai, não quero. Mas se Deus te tratar num tempo onde você tem que dar um stop, acredite, é para sua bênção. Porque Deus dá muito mais valor em você do que naquilo que você faz. Tem muito valor mais para Deus quem é você do que aquilo que você oferece. Porque o que eu e você faz, qualquer um pode fazer. Mas nós temos que ter o quê? Direcionamento do Espírito para o tempo. Versículo 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Aí a parábola. E ele emudeceu. Versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são
escolhidos. Escolhidos para quê? Para reinar. Escolhidos para o reino. Lá nos ares vai ter muito chamado. No céu, o céu lá, vamos, né? Não é o céu, é a parousia. Mas na parousia, nas nuvens, vai ter muitos chamados. Só que quem vão ser os escolhidos? Os chamados e escolhidos? Os vencedores. Abre lá em Mateus 25, 10. Por isso que eu falo sempre para vocês assim, ó, não percam ceia. Porque quando a gente trata as coisas de Deus relaxadamente na terra, é assim que a gente vai ser tratado lá nas nuvens. Porque às vezes a pessoa faz do jeito que quer para Deus. Vive do jeito que quer. Age como quer. Aí fala, quero ser arrebatado, quero ceiar. Ele fala, filho, aqui não. Não fez lá. Quer fazer direito? Faz aqui. Porque lá não dá tempo. Lá não vai ter uma segunda chance. A única chance quem vai ter são os regenerados. Quem que são eles? Os ímpios que vão aceitar a Deus na grande tribulação. Eles vão ter uma chance ainda. Mas do resto, irmão, nós que é macaco velho, nossa chance é converter. Mateus 25, 10. E tendo eles ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É pesado esse versículo. Essas passagens, ela mostra que a recompensa para os crentes vencedores vai ser o quê? Participar da ceia. A chamada ceia das bodas de Cristo vai introduzir os crentes vencedores no desfrute do milênio. Após a ceia das bodas, Cristo virá como um general com a sua noiva, com um exército para lutar a batalha do Armagedon. Você entende como que a ceia te prepara para a batalha? Já fazendo um parênteses aqui sobre a ceia. Por que nós ceiamos todos os meses? Porque nós somos preparados para uma batalha espiritual. Você vê que nem Jesus, com todo o seu exército, vem para a batalha do Armagedon sem ceiar. Porque ele sabia a importância daquilo. Ele sabia a preparação. Por isso, irmãos, você que é salvo, vem nem se for na marra ceiar hoje, né? Sim, nesse tempo, nesta era. Quando você estiver vivo. Não perca a ceia por nada, não sei se foi extrema doença. Por quê? Porque é a ceia que te prepara para a batalha. Vai lá no primeiro, fazendo um favor. Isso. Então, nos ares, aqui no comecinho, teve o tribunal, teve a ceia, vem para a terra. O que vai acontecer na terra? O Armagedon. Quarto slide. Aí... Armagedon. O que é o Armagedon? É uma batalha que vai acontecer, uma batalha espiritual. Primeiro, ela é convocada pelos espíritos malignos. Os capeta tudo vai chamar Jesus para a guerra. O diabo é audacioso, né? Ele é muito audacioso. Vamos ver lá as referências. Apocalipse 16, versículo 13. Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios. Aí eu falo que sapo é demônio, por causa disso. Operadores de sinais que se dirigem aos reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa guerra aí do grande dia é o Armagedon. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha.
e os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 19, do 11 ao 21, nós já lemos, né, que nós lemos hoje o capítulo 19. Mas ele fala da batalha do Armagedon, onde vai acontecer aqui na terra. Abre lá no 19, versículo 17. Vi um anjo em pé no sol, clamou em alta voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, dos seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra como seus exércitos, reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta que havia realizado sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta, os que os adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Esse capítulo 19, ele fala da bodas e da ceia. O que nós vamos participar? Da bodas do cordeiro, porque a ceia vai ser a ceia das aves. Vai ter tanto morto que um anjo vai ter que dar a ordem para todas as aves que existem vir comer a carne dessas pessoas. Porque de tanta gente morta. Aí você fala assim, mas não tem como enterrar? Irmãos, vai ter 300 quilômetros de sangue. Vai ser um rio de sangue. Onde se só de sangue é 300 quilômetros, imagina de corpo, de gente morta. Quem que vai cavar tudo isso? Então qual que vai ser a ordem? Para as aves dos céus, elas virem comer essas carnes. Virem comer os que ficarem. E vai ter tanta gente morta que vai ser considerada a grande ceia das aves. Até as aves vai cear. O Armagedon será em um lugar conhecido. Juízes 5, versículo 19. Juízes 5, 19. Tô vendo, meu tá diferente, estou no 4. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Versículo 20. Desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. Então aonde que vai ser? Nas águas do Megido, porque por isso que fala Armagedon, mar de Megido. Pode voltar. Vai ser no vale de Josafá. Joel 3, versículo 9. Joel. Esse vale de Josafá, ele é muito famoso na Bíblia. 3, versículo 9 ao 16. Aqui fala muito, esses livros, Joel, Zacarias, deixa eu ver qual mais, Amós, esses profetas menores, eles são muito próximos ao Apocalipse, porque eles também o Apocalipse também foi anunciado a esses profetas. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, são todos os homens de guerra, e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte, ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos,
Ó Senhor, fazer descer ali todos os fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Ó, o julgamento das nações aí, ó. Lançai a foice, porque já é a colheita dos anjos no restante do povo que está aí na tribulação. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam a cidade. Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E naquele dia os montes destilarão mosto. Dos outeiros manará leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência dos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Às vezes a gente lê isso sem estudar o Apocalipse, você não entende nada. Você fala, que passagem nada a ver, meu Deus, está falando aqui. Mas nós temos que juntar os quebra-cabeça. Então ela vai ser no vale de Josafá. Será um dia da ira do Senhor. Sofonias 3. Aí, ó, você que nunca leu Sofonias. Gente, calma. É um ódio isso. Eles escondem. Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias. Glória, aleluia, obrigado, Jesus. 3, versículo 8. Eu precisava ver que versículo que está lá. Que versículo que é ali? 8 e 9? Tá. Portanto, esperai a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Grifa isso, gente. Você que acha que Deus é manso, aqui, ó, o trem vai acabar em fogo. Deixa eu pintar aqui. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Olha a restauração, o nível, hein? Uma terra no mesmo espírito. Ai, Jesus, essas coisas me emocionam. Cadê? Cadê? Será um dia de choro e angústia para Israel. Zacarias 12:11. Zacarias também é forte. Quem já leu Zacarias? Que nome lindo, ó. Sepô nos netos. Zacarias 12:11. Até o 14. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad de Rimon no vale do Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e as suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e as mulheres à parte. Vai ser um dia de muito choro no vale do Megido. Será o último engano de Satanás antes de ser preso no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Vi um anjo descer do céu, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo, e fechou e selou o abismo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele esteja solto por pouco tempo.
O diabo vai ser preso, quanto tempo? 1000 anos. Depois dos 1000 anos ele vai ser solto, porque vai ser necessário ele tentar corromper as nações do milênio. Será um dia de destruição dos pecadores. Isaías 13:9. Isaías 13:9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Então, para que vai ter o Armagedon? Para tudo aquilo que a gente viu. Para ser o dia da destruição dos pecadores, ser o último dia de Satanás aqui na terra, e ser a ira de Deus, vai ter choro, vai ser uma guerra convocada pelos espíritos malignos, vai ser no Vale de Josafá. Tudo isso é o Armagedon. Vamos lá, pro outro. Lá no começo. Não, pode ser naquele lá mesmo. Nessa batalha, isso aí. Cristo vai vir como general. Porque ele vai vir para lutar. Né? Não vai vir de rei. O rei lutando. Não, então ele vai vir de general. E Apocalipse, ele falou muito sobre as características de Jesus como um general. Primeiro, olhos como chamas de fogo, né, que nós lemos lá em Apocalipse 19. Por que ele vai estar com os olhos como chamas de fogo? Indicam o seu juízo. Se tinha uma pessoa falando comigo, falou assim: ai, que bom, né? Jesus vai voltar. Aí eu lembrei dessa parte aí dele com o olho de fogo. Falei, isso não te assusta, não? Falei, porque, tipo assim, em mim causa meio um apavoramento. Ela falou, né, vai ser uma bênção. Eu falei, então, depende de onde você vai estar, mas tudo bem. Então, os olhos de fogo, chamas de fogo, indicam o seu juízo. Vai ter muitos diademas na cabeça. Lembra aquela coroa que eu falei que ou ela vai ser pontuda ou vai ter várias tiaras? Por quê? Por ele ter sido coroado com muitos tipos de glória. Cristo tem muitos diademas. Cada tipo de glória é um diadema. E as coroas de glória são os resultados das coisas que Cristo cumpriu. Cada coisa que Cristo cumpriu aqui na terra, ele ganhou uma tiara na sua coroa. Então você imagina a coroa de Cristo, né? Vamos lá, Hebreus 2:9. Nós malemar tem uma, irmão. Nós malemar vai, né, na verdade. Mas nós vamos sim, tô brincando. Eu creio, pela fé. O apóstolo Paulo falou que, tem medo de não ir. Oh, Jesus. Se o apóstolo Paulo não foi, Senhor, tem misericórdia de nós. Hebreus, que é um livro difícil de eu achar também. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus... Segura aqui, peraí. Qual que é a tua diferença do anjo? O que você tem que o anjo não tem? Não. O anjo também é. Asa, não. Você fala asa, eu vou te bater. Não, não é asa. Sem ser asa, ser ungido. O que o anjo tem que você não tem, irmão? Aê, catequese. Corpo. Corpo, o que te difere de um anjo? O corpo. As caras de vocês é a melhor. O corpinho. Qual que é o anjo? Ele está num estado, ele é um espírito num estado eterno. Nós temos o corpo, nós estamos no tempo, né? No estado permanente, não permanente, no estado temporal. Quando a gente morre, o que salva? O que fica? O espírito não é eterno igual dos anjos? Então, o que nos difere do anjo é o corpo. Temos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aleluia. O outro versículo é 1 Pedro 1:11. Eu acho que nessas aulas nós vamos ficar umas 3 semanas. É muita coisa, muita informação. 1 Pedro 1:11. Vou esperar o Japa, que ele está mais rápido que todos nós juntos. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo
e sobre as glórias que os seguiriam. Então Cristo, ele venceu e ele tem coroas de glórias, tá? Cristo, ele tem quando ele vem como general, ele tem um nome escrito que ninguém conhece. Isso aqui eu quero que a gente lê. Apocalipse 19, 12. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Qual que é o nome de Jesus? Yeshua? Eloi, Deus. El Shaddai, Deus. Jesus na terra, né? Deus conosco. Mas lá no céu, ele tem um nome que nós não conhecemos. Lá ele chama Jesus? Não. Olha no versículo 12, fala assim: tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Lá nós vamos conhecer esse mistério, o nome de Jesus. Então não é Jesus, não é Yeshua, não é Amashia, né, como alguns hebreus falam. Não é nada disso, né? Emanuel. Né? Tudo que a gente sabe é aqui o básico. Lá a gente ainda vai aprender o nome de Jesus. Ai, que bênção, a gente vive na terra, vai chegar no céu, vai descobrir o nome de Jesus. Glória a Deus. Tem a veste embebida de sangue, porque está relacionado com o fato dele pisar o lagar da fúria de Deus. Quando ele vem como general, ele vai pisar nos ímpios igual se pisa em uva. E aí o que vai acontecer? O sangue vai vir nas vestes de Cristo. Eu lembro quando eu aprendi sobre isso, falou que era o sangue dos vencedores. Aí eu olho para isso hoje, eu lembro do professor, eu falo, vou mandar para você, que é o embebimento lá. Isaías 63, 1, 3. Vamos lá para Isaías. Isaías. Vocês vão pirar quando chegar nas aulas do reino. Eu fico até olhando assim, falando, nossa, tadinho dos irmãos. Vão enlouquecer a cabecinha. 63, 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar. Mas puxa uma setinha, coloca aí, somos um com ele. Aqui menciona que ele está sozinho, mas nós vamos vir como um só com ele. E dos povos ninguém se achava comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei com o meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes. E manchei toda a minha vestidura. Eita. Pode tirar. Da boca de Jesus vai sair uma espada afiada. Esta espada é a palavra de Deus que julga os rebeldes. João 12, 48. A espada da palavra vai julgar os rebeldes. João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então a pessoa ela vai ser julgada pela palavra. O manto de Jesus representa os seus atributos, caráter, justiça e humanidade. Ele vai vir com um manto também, que vai representar seu caráter, sua justiça, sua humanidade e tudo que ele tem de atributos. Isso. Então essa aqui é o Armagedon, que está acontecendo tudo na terra. Lutou o Armagedon com os vencedores, com os salvos. O que vai acontecer? O julgamento das nações vivas. Porque ele vai pegar as nações que estão na terra e vai julgar. Tá bom? Põe lá no outro próximo slide.
Segundo julgamento é o julgamento das nações, que acontece na terra antes do milênio. Então, o que Cristo vai fazer? Acabou o Armagedon, vai ter o segundo julgamento. Agora vamos julgar as nações. Por quê? Nas nações tem muita gente boa, que não adorou o anticristo, que não colocou a marca da besta. Pessoas que até ajudaram os crentes que estavam o quê? Fugindo. Então, o que ele vai fazer no julgamento das nações? Separar as ovelhas dos bodes. Quem participa desse julgamento? As nações ímpias que estão na terra. Então, nós temos que ter consciência que acabou a batalha não vai ser o mundo inteiro. Vai ser as pessoas que vão estar lá no Vale do Megido, as nações do anticristo, os exércitos dele. Acabou lá, ele tem que julgar a terra inteira, vai julgar as nações que restaram, as nações ímpias, porque os salvos já foram todos arrebatados, foi tudo resolvido lá no tribunal de Cristo. Como será esse julgamento? O critério é como cada pessoa da nação tratou o povo de Deus na grande tribulação. Se tratou bem, é considerado como ovelha. Se tratou o povo de Deus mal, é considerado como bode. O que acontece com as ovelhas? Vai ter uma oportunidade, vai entrar no milênio, mas não reina. Vai ser regenerado, vai entrar em disciplina. E os bodes? Não concordou com esse povo aí, não fez nada de bom. Vai queimar no fogo eterno, eternamente. Vamos lá, Mateus 25, 31 a 46. Nós lemos essa parte semana passada, mas eu preciso frisar. Mateus 25, 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta o bode das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiu, adoeci, me visitou, estive na prisão e foi me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, estava nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondeu o rei lhe dizendo: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheu, estando nu não me vestiu, quando estava enfermo na prisão não me visitou. Então eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, e não te servimos? E ele responderá dizendo: em verdade te digo, quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Então você vê que o julgamento das nações, Deus vai fazer aquela catada. Tem uns ímpios que prestam, irmãos. Tem ímpio que é melhor que muito crente. Só não está salvo. Mas ainda assim vai ter uma oportunidade da grande tribulação, eles ingressarem no milênio. Vamos ver lá em Joel 3, versículo 2. Isso é importante. Segura o cinto. Joel. Joel 3, o quê? 2, né? Depois aqui está o versículo ali, qual que era? O 12, 14 e o 18, nós vamos ler. 3, versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Esse aí é o vale do Megido, lá no Armagedon. Ali, com elas, entrarei em juízo, ao julgamento das nações, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Versículo 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Ao julgamento das nações, versículo 14. É 14 agora, né? 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei para o lagar que está cheio de vasos, de lagares que transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu esplendor. O Senhor bramará de Sião e dará sua voz em Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão o moço, os outeiros manará leite, todos os rios de Judá estarão cheios de água, sairá da fonte do Senhor, regará o vale de Sitim. Isso, volta lá agora. Zacarias 14, versículo 4 e versículo 16. Ali falamos da julgamento das nações. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Essa aqui já é a segunda vinda, que Jesus ele vem no Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. Qual que é o versículo lá que está marcado? 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem as festas da cabana. Segura aí esse versículo. O que vai acontecer? Julgou as nações, elas vão entrar no milênio. O povo que foi regenerado, olha o que eles vão ter que fazer. Os restantes das nações que vieram contra Jerusalém vai ter que subir de ano em ano para adorar o Rei. Puxa uma setinha nesse adorar, coloca assim, ó, devolver o dízimo. Porque a adoração no hebraico, ela só funciona com dízimo. Aqui nós estamos falando de Velho Testamento, Zacarias, e quando você vai puxar a palavra original, ela tem a mesma raiz de dízimo na adoração. O que vai acontecer no milênio com as nações ímpias, com os salvos que não venceram, com aqueles que estão em disciplina? Eles vão ter que dizimar no Senhor.
Porque a nação que não dizimar não vai chover. O povo que não gosta de dizimar hoje, vai ter que dizimar no milênio. Aí você vai falar isso para um religioso, ele fala o quê? Coisa da cabeça da gente. Mas olha no versículo 17, põe no 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Louco ou não é? Pessoal, eu sou crente, mas eu não sou de acordo com o dízimo. No milênio você dizima, irmão, você vai ter 1000 anos para isso. Se você não dizimar no milênio, você só não vai ter chuva na sua terra. Fica à vontade, escolha sua. Por isso que eu sempre falo isso para minha mãe todo dia. Falo, é melhor a gente resolver aqui. Porque 1000 anos para você ficar lixando um defeito que não foi lixado. Aí o povo vem e fala o quê? Que dízimo é de Antigo Testamento, é do tempo da lei. Sendo que lá no milênio o povo vai ter que estar dizimando ainda. Eu fico com dó de quem é contra, mas tudo bem. Vamos lá, o próximo. Vê no outro slide qual que é. Ah, não, volta no primeiro para eles entenderem agora. Então, teve Armagedon, julgou as nações, estabeleceu o reino milenar. Agora coloca lá para a gente entender como que vai ser o reino milenar. Reino milenar vai ser mais ou menos assim, uma cidade em cima da outra, sobrevoando a outra, né? Uma cidade sobrevoando a outra, porque a parousia vai acontecer durante os 1000 anos. Vai ficar uma cidade santa em cima da terra. Em cima da terra, nossa terra normal. E todos vão ver a cidade santa. Todas as pessoas que estão na terra vão olhar para cima e ver a nova Jerusalém. Só que as pessoas da terra não vão ter acesso. Por quê? Aqui vai ser o reino do Pai, aqui vai ser o reino do Filho. Vamos ver esses reinos. Mateus 13, 41. Quem entra no reino do Pai? Os filhos. Mateus 13, 43. 13, 43. Os outros 2 versículos é o do Filho. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Volta 2, versículo. Volta. 1. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos que se ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse aqui é o reino do Filho. Volta agora lá no slide, fazendo um favor, já. Aqui. Então, o reino do Pai é para quem? Os moradores da cidade santa, que são as primícias, os vencedores tardios, o povo que foi arrebatado, o povo que agradou a Deus, o povo que aguentou a grande tribulação e foi arrebatado no final, as pessoas que foram salvas, mas que mais do que salvos, participaram de um arrebatamento. São os moradores daqui, da Nova Jerusalém. Vamos ver lá, Isaías 60. Isaías 60, versículo 11 ao 13. Eu sempre falo, as pessoas que reinam, eles vão ter acessos que outras não terão. Põe no versículo 8. Isaías 60, versículo 8. Quem são os que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Os vencedores vão voar. Eles vão entrar pela janela, voando, as janelas celestiais. Versículo 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Então os reis, os sacerdotes, as pessoas que vão reinar,
para Cristo, o que vai acontecer? Eles vão receber as riquezas da terra e vai entregar para o Senhor lá no reino celestial. Versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. Mas como as nações não querem perecer, o que elas vão fazer? Elas vão servir, vão dar todas as riquezas dela. Por isso você não precisa, às vezes, ficar desesperado para conquistar nessa era. Às vezes você conquista no milênio. Tem 1000 anos para você conquistar. Quem tem acesso nesse reino? Só os filhos, né, que são as primícias, os vencedores. E aqui, quem que mora aqui? Os salvos que não se tornaram vencedores, os regenerados, a galera que arrancou lá do julgamento das nações, que virou ovelha, que era boa, vai estar aqui. O restante das nações que são consideradas ovelhas. Só que, ó interessante, quem está aqui não vem aqui, mas quem está neste reino tem acesso aos 2 lugares. Os vencedores vão ter acessos nos 2 lugares. Só que os que estarão em disciplina não vai poder entrar no reino do Pai. Porque durante os 1000 anos a terra vai estar sendo restaurada. Amém? Hoje nós vamos parar. Depois da disciplina, põe no outro slide, japonês curioso. É isso aí, ó. Depois da disciplina, acabou os 1000 anos, vou ter acesso ao reino do Pai? Galardões já foi dado, japonês, lá no tribunal de Cristo. Lembra? No tribunal de Cristo você não ganhou coroa? Você não ganhou galardão? É lá, tudo é lá. Por isso que você tem que fazer, faça agora. Porque na hora que você morrer ou ser arrebatado, não vai ter chance. A única chance quem vai ter, né, abra uma aspas, chance assim, se for bom, são os ímpios que vão estar aqui na grande tribulação para servir os crentes perseguidos. Eles vão ter uma chance de entrar no reino, mas não de ter acesso no reino do Pai. Vão ficar aqui em disciplina. Entendeu? Então, depois da disciplina, é Gog e Magog. Para depois o quê? Juízo final. Mas isso aqui nós vamos deixar para a semana que vem. São coisas extensas. Mas hoje esclareceu bem? Perguntas. Estou aberta para as perguntas. Como? Sim, o reino do Filho. Volta lá no reino do Filho ali. Aqui, tanto aqui quanto aqui é milênio. 1000 anos do reino do Pai. 1000 anos do reino do Filho. Em disciplina, os salvos que não agradaram a Deus, porque não é todo salvo que vai ter disciplina. Só que tem salvo que não vai reinar. Por quê? Tem gente que foi muito legalzinho, foi bonzinho, fez tudo certinho, mas não agradou a Deus para ganhar uma coroa, não renunciou nada. Sabe aquela vida assim? Viveu assim, cresceu, nasceu, ficou crente, não bebeu, não fumou, não cheirou, não se prostituiu, foi dizimista, foi ofertante, morreu. Bom, o que renunciou? Nada. Abriu mão do quê? Nada. Vai só ser um salvo, vai ser uma pessoa comandada aqui, ó, né? Porque o reino, ele é conquistado por quê? O reino é conquistado por obras. Como que você tem que fazer para você reinar? Você não tem que ter obras? E tem gente que é só crente, faz nada. Aquele crente vegetal no meio da igreja. Né? Uma samambaia. Eu não devia falar isso. Mas já falei, já foi. Aquele crente samambaia. Você põe ali e fica. 60, quantos anos tem, irmão de crente? 60 anos. Você fez para Deus nada? Você ganhou uma alma? Não, mas não dei trabalho. Que era melhor se tivesse dado praga. Você reinava um pouco. A pessoa que não faz nada, que é vegetalzão, fica aqui, ó. As plantas do milênio vai ser. Misericórdia, Jesus. Glória a Deus, você não vai mais, né, Lisandra?
Mas vai ter as plantas do milênio. Tem o povo, a galera que agrada a Deus. Mais pergunta, vai. Ficou bem mais esclarecido? Ficou? Fechou? Semana que vem nós entramos no Gog e Magog. Que aí nós vamos, no dia que nós entrar no reino, a cabecinha vai fazer assim, o cérebro vai voar. Mas, irmãos, é bênção, é libertador. Porque a gente muda a nossa visão do evangelho. Eu preciso melhorar muito ainda, muito. Né, para mim ser arrebatado. Porque hoje eu já tenho uma dimensão, eu sei do que é o reino. Esse dia eu falei para uma pessoa, eu acho que eu vou pregar no milênio, na grande tribulação, acho que eu não vou ser arrebatada. Para misericórdia. Falei, está difícil aqui matar a carne. Mas, à medida que nós vamos se aperfeiçoando, conhecendo, nós vamos crescendo. E eu tenho certeza que vai ser libertador para a sua vida. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por este tempo precioso. Te agradecer, Espírito Santo, porque o Senhor abriu a nossa mente, o nosso entendimento. O Senhor falou ao nosso coração e revelou a tua vontade, o teu querer. Obrigado, Pai, por nos esclarecer tudo aquilo que há em dúvida dentro de nós. Mas muito mais obrigado, Pai, por revelar o teu reino sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você de casa, que abençoe sua vida, sua casa, abençoe sua família. Domingo nós temos 2 cultos, às 9 da manhã e às 7:30 da noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.